Aula 11, dons ministeriais do Ministério Infantil. Gente, eu trouxe aqui no material escrito um livro que eu não sei onde está o meu escrito, tá? Chama Ministério Infantil no século XXI, da Becky Fisher. Becky Fisher, ela ainda tá viva, tá, gente? Mas é uma senhora dos Estados Unidos que ela é uma avivalista de crianças, né? E ela fala muito sobre os temas que eu falo aqui também. E eu gosto muito do jeito dela escrever, porque é tudo que eu sempre pensei, né? Então, eu li bastante as coisas dela, assisto bastante, acompanho bastante, embora seja tudo em inglês, né? Mas uma das coisas que ela coloca ali, em um dos parágrafos, é na questão dos dons ministeriais. E eu preciso que você entenda, não sei se você conhece um pouquinho da cultura japonesa, da cultura dos senseis, né, dos mestres ali. E quando eu fui pesquisar sobre isso, eu falei, gente, nós estamos perdendo tempo. Por quê? Não só na cultura japonesa, mas em algumas outras organizações religiosas que não são a nossa, tá? Para não falar de outra forma. Você tem um processo de treinamento na criança, que começa com 6 anos. Então, quando essa criança, ela desponta para algo, ela mostra que ela tem desenvolvimento para algo, né? Porque ali não é por revelação, né? É por desenvolvimento. Eles são retirados para viver com aqueles que são iguais a ele. Para que eles se tornem bons no que eles são. Para que eles vivam a cultura que está sobre eles. Tá? Por que eu tô falando isso? Porque lá em Efésios, Paulo vai falar dos 5 dons ministeriais. O apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Vamos explicar, se a gente estivesse fazendo uma construção e o dono da obra é o Senhor, o profeta, ele é aquele que ele ia se comunicar com o dono da obra para colocar as coisas no papel, para fazer o projeto da obra. Porque não é a obra de quem está fazendo, mas é aquele que o dono da obra é aquele que está pagando por tudo, né? Aquele aquele que quer, ele que escolhe, sabe como que deve ser feito. Já o apóstolo, ele veria essa obra, ele veria essa planta, né? E ele levaria, ele teria a direção de como seria construída essa planta. De que parte começaria, como que fundamentaria aquilo ali para ficar bom, certo? O evangelista é o cara que ia estar lá na rua trazendo os trabalhadores. Ele ia estar lá procurando, trazendo o RH, né? RH da obra. Vamos lá. Vamos ver quem tem currículo. Vou pegar teu currículo aqui para analisar para você estar na obra, tá? O evangelista. O pastor ia pegar essa pessoa que chegou ali do evangelista e ia prepará-la, ia limpá-la, ia dar as ferramentas adequadas. E os mestres trabalhariam junto com o pastor, porque eles teriam instrução para que essa pessoa conseguisse realizar a obra. Por que eu trouxe essa analogia para você? Porque muitas vezes a gente não entende o papel de cada ministério. E aí a gente precisa entender que não é todo mundo que foi chamado para viver os 5 ministérios. O Senhor pode sim ter te dado um ministério, mas o Senhor também pode ter te dado um dom e falado para você, você vai servir. Nós ainda não falamos aqui, eu não lembro se eu coloquei nessa aula, não coloquei. Mas existem os dons de serviço, o dom de misericórdia, o dom de servir, o dom de ensinar, o dom de compartilhar, contribuir, perdão, o dom de liderar. Então, são dons de serviço, são 3 tipos de dons. Ah, mas eu não tenho um dom ministerial. Tudo bem. Porque todos são importantes. Todos os que o Senhor colocou para a obra são importantes. Você pode não ter um trabalho fixo ali em questão ministerial, mas você pode ter ter uma
um chamado de Deus específico para que a obra seja feita. E tá tudo bem? Então, por isso que eu falei por revelação. Porque então, como eles fariam com as crianças nisso, né? Aquele que despontou para uma área, aquilo que o Senhor falou, você será profeta. Então, a partir de agora, ele começa a ser treinado por profetas. Não, você será evangelista. A partir de agora, ele começa a ser treinado por evangelistas. Por quê? Para equipar os santos. O dom ministerial, ele vem para equipar a igreja. Entende? Ele vem para que a igreja possa viver a plenitude do que o Senhor quer que a gente viva. Todos são importantes. Nenhum é mais ou menos. Todos são importantes. E aí a gente não traz muito isso para as crianças porque a gente ignora o fato de que o Senhor já tem chamado crianças para que elas sejam treinadas. E eu vou dizer para vocês, eu já falei numa aula aqui que eu tinha algumas crianças que o Senhor já me revelou a questão ministerial delas. E eu vou dizer para vocês que eu vejo hoje, os que são adolescentes, eu vejo a diferença da luta que cada um passa de acordo com o que de acordo com o que cada um vive, de acordo com o que cada um tem de chamado. Sabe, eu vejo, por exemplo, as meninas que têm chamado profético, elas tendo uma luta muito grande de oração, de revelação. Eu vejo também a questão dos meninos que têm chamado de evangelismo, eles vendo uma luta muito grande na questão de si, eles sempre querem ficar isolados, sabe? Sempre querem ficar sozinhos. Mesmo que não foi para isso que o Senhor chamou eles, mas você vê o inimigo tentando eles nessa forma de segurá-los. Quando a gente vê o que o Senhor colocou para aquela pessoa, você vê que as lutas que a pessoa está passando tem muito a ver com aquilo que o Senhor tem colocado nela. Junção de capacidade. E isso nos ajuda a entender e a capacitar as crianças. Não vai adiantar você pegar uma pessoa que o Senhor colocou uma unção de mestre, uma unção de ensino, e falar que ela precisa ter revelações de visão, de sonhos. Não estou dizendo que não pode ter. Pode ter, claro, todos podem. Mas não vai ser o constante. Da mesma forma, não adianta você falar para um profeta que ele precisa ter revelação só lendo a palavra. Não estou dizendo que o Senhor não faça assim com alguns profetas, mas não é normal. Não é o normal. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque vocês querem colocar as crianças em umas caixinhas, muitas vezes, mas essas caixinhas, elas estão baseadas no comportamento humano e não no espiritual. Entende? Ai, mas essa criança, ó, ela atiça todas as outras crianças que ficam indo atrás dela. Por quê? Ai, mas essa menina, ó, todas as crianças pequenas ficam em volta dela o tempo todo. E aí as meninas que não prestam atenção em nós, porque ficam prestando atenção na menina. Por quê? Você já perguntou pro Senhor? Se você começar a analisar as crianças de acordo com aquilo que elas serão, de acordo com a vontade de Deus, você vai conseguir ter uma visão muito maior do que está acontecendo na sua sala. Você vai conseguir treinar as crianças muito melhor, porque você vai trazer para aquele que o Senhor falou para você que será um mestre muito tempo de leitura bíblica. Mas ao mesmo tempo você vai trazer para aquelas crianças que o Senhor chamou como profeta um tempo de revelação e oração muito forte, onde ela aprenda com outros profetas a ouvir a voz de Deus e discernir pela palavra. Você vai trazer para aquela criança que tem esse amor, esse cuidado, não uma repreensão, mas um desenvolvimento. Entende? Então a gente barra muitas vezes as crianças porque a gente quer tratar como crianças sem olhar o que o Senhor está fazendo. A gente faz isso com adultos. Não. É o Senhor quem dá a direção da obra. É o Senhor quem chama e capacita. Nesse livro que eu falei para vocês, né,
ela coloca, então, como deveriam ser um ministério infantil ideal. Eu acho que seria muito difícil, porque no Brasil a maior parte das igrejas não trabalha a questão dos 5 ministérios, né? A gente não vive isso. E se vive é um pouco conturbado, pra ser bem sincero, né? Mas ela fala, então, que essas crianças, elas deveriam, no momento de escola bíblica, elas deveriam estar com os seus grupos, com as suas tribos, para que elas aprendessem com aqueles que já estão trazendo isso para a realidade, aqueles que estão vivendo isso, que tem mais tempo de ensino. E aí, eu vou dizer que você, professor do Ministério Infantil, você precisa entender quem você é em Deus. Ah, eu não tenho um dom ministerial, tudo bem, mas se você tem um dom de servir, você precisa levar crianças a servir. Se você tem um dom profético, você precisa levar crianças a profetizar. Você tem um dom de ensino, você precisa fazer as crianças ficarem tão apaixonadas pela palavra de Deus que elas não parem de ler a Bíblia. Você precisa entender que o Senhor te deu é uma ferramenta para capacitar a igreja. E nesse caso, a gente está falando da igreja das crianças. Quando os adultos começarem a entender isso, a gente vai ter muito mais gente no Ministério Infantil. Quando a gente parar de brincar, quando a gente parar de trazer essa historinha, musiquinha, triste, nós vamos ter muito mais gente compromissada no Ministério Infantil. Amém? Esse foi só o começo. A gente ainda vai falar um pouquinho nas próximas aulas aí sobre dom profético, principalmente, né, que é uma característica minha, então eu consigo ensinar um pouco mais sobre isso. E sobre a questão da transição, né, os pré-adolescentes, como que você pode trabalhar isso dentro do Ministério Infantil, certo? Que Deus te abençoe, nos vemos amanhã. Não esqueça, comenta aqui, compartilha esse vídeo. Nós estamos dando esse curso gratuitamente. Se você quiser comprar material extra, né, material escrito, você pode adquirir no link que tá aqui na playlist. E também temos o curso para pais, tá, gente? Tá aqui no YouTube também tem uma playlist para vocês, aulas assim, algumas aulas que são o mesmo tema, só que trabalhadas de forma diferente. Outras aulas que eu não tenho como colocar aqui, porque não é o nosso papel, é o papel dos pais, né? Então você pode tanto assistir os dois, como também enviar para o grupo de pais da sua igreja e realmente compartilhar aquilo que está sendo falado aqui, se isso tem sido bom para você. Que Deus te abençoe, nos vemos amanhã. Tchau, tchau.